Boa noite, queridos estudantes da quarta fase da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Municipal São Miguel. Hoje nós vamos estudar a classificação do período composto. Então, pega aí sua apostila, tá? Aquela apostila que foi entregue a vocês. Vai para um lugar tranquilo, silencioso, que dê para vocês estudarem, né? Sem serem incomodados. E vamos para a explicação e resolução desse exercício, tá bom? Antes de começarmos o assunto sobre o período composto, né, a classificação do período composto, nós precisamos fazer uma retrospectiva a um assunto abordado na unidade anterior, que é a classificação do período em simples e composto. Quando é que o período é simples? Quando ele é formado por uma única oração. Quando é que ele é composto? Quando ele é formado por duas orações ou mais. Tá certo, professora. Eu vou dizer que o período é simples ou composto de acordo com a constituição dele em torno da quantidade de orações. Mas o que é uma oração? A oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Então, eu vou quantificar a quantidade de oração pela quantidade de verbos. Se tiver apenas um verbo, eu vou dizer que tem uma oração e o período é simples. Se tiver dois ou mais verbos, eu vou dizer que o período é composto. Ele vai ser composto por coordenação quando ele for formado por orações sintaticamente independentes, ou seja, eu vou ter orações que elas têm sentido completo sozinhas, elas não dependem sintaticamente uma da outra. Se eu separá-las, elas terão sentido completo. Embora uma complemente a outra, separadamente ela também terá sentido completo, que não é o que acontece com o período composto por subordinação, porque no período composto por subordinação, né, nós vamos trabalhar com orações que elas são dependentes, ou seja, ele vai ser formado por duas ou mais orações, sendo que uma oração vai exercer a função de oração principal e as demais orações complementam o sentido da oração principal, né? Então elas complementam-se, ou seja, são orações subordinadas, são orações dependentes. Enquanto no período composto por coordenação há uma relação de independência, no período composto por subordinação vai haver uma relação de dependência de uma oração com relação à outra. Indo para os exemplos, nós temos levantou e começou a trabalhar. Se eu dividir essas duas orações, né, eu vou dividir só para vocês relembrarem. Eu vou identificar a quantidade de oração pela quantidade de verbo ou locução verbal. Então, eu tenho aí levantou, primeira oração, começou a trabalhar, segunda oração. Então, observem que a primeira oração, ela tem sentido completo, enquanto que a segunda oração também tem sentido completo. Então, elas estabelecem uma relação de independência. Estabelecendo uma relação de independência, eu vou dizer que o período é composto por coordenação. No exemplo 2, eu tenho assaltou a loja e correu pela porta dos fundos. Então, assaltou a loja, oração 1, correu pela porta dos fundos, oração 2. Eu tenho outro exemplo de período composto por coordenação, porque ambas orações estabelecem uma relação de independência. Uma tem sentido completo com relação à outra, embora elas se complementem, mas elas sozinhas têm sentido completo. Terceiro exemplo diz: espero terminar os enfeites até que os convidados comecem a chegar. Então, espero terminar os enfeites até que os convidados, oração principal, comecem a chegar. Segunda oração. Então, observem que se eu separar, se eu dividir esse período em duas orações, eles não vão ter sentido completo sozinhos, eles vão estabelecer uma relação de dependência. Dessa forma, vai se classificar como período composto por subordinação. Fiz a receita mesmo sem saber quais ingredientes levar. Da mesma forma, quando eu tento fazer a separação desses períodos, eu vou observar que eles sozinhos, eles não têm sentido completo. Eles vão depender sintaticamente um do outro. Se vai haver uma relação de dependência, vai haver uma relação de subordinação.
Quando nós vamos para a atividade prática que foi enviada para vocês, nós temos de início um texto relativamente curto, que tem como título Peixes-bois da Amazônia são os menores da espécie. E aí eu espero que vocês já tenham feito a leitura desse texto, né? Uma leitura com calma, uma leitura criteriosa, uma leitura minuciosa, porque para que nós possamos entender, inferir e compreender as questões, nós precisamos fazer uma leitura bem feita do texto 1 e dos demais textos que aparecem, né? Então, na questão 1 diz, o primeiro período do texto foi encerrado com ponto de exclamação para exprimir. Então, eu fiz o recorte aí para vocês, para facilitar, do primeiro período do texto que diz, o peixe-boi da Amazônia é da pesada. Temos aí um período simples, né? Porque só é formado por um verbo, o verbo ser, que está conjugado aí no presente. A oração ela é concluída por um ponto de exclamação. Então, eu quero saber qual é o sentido que esse ponto de exclamação ele está exprimindo aí nesse período. Então, vai ser alegria, vai ser medo, vai ser admiração. Então, acredito que tenha dado para vocês identificarem com facilidade que há uma admiração, né, com relação ao escritor do texto, no que se refere ao peixe-boi da Amazônia, por isso que vai ser terceiro parêntese, a opção correta. Questão 2 diz, no segundo período do texto, a conjunção e liga. Então, nós temos aí o segundo período do texto, que também foi feito um recorte que diz, ele vive exclusivamente em água doce e atinge até 3 metros de comprimento. Então, nós temos aí um i, que está fazendo, né, a ligação de duas orações. Então, esse i, essa conjunção i, ela vai estabelecer dois fatos que se somam, dois fatos que se alternam ou dois fatos que se contrastam. Então, se é um i, se é uma conjunção aditiva, se é uma conjunção que indica adição, soma, então eu tenho como opção o primeiro parêntese que diz dois fatos que se... Questão 3 diz, o período, a gestação dele dura 12 meses, nascendo apenas um filhote que mama por até 2 anos. Nós temos aí um período que ele é composto porque ele apresenta. Por que é que esse período é composto? Porque ele apresenta mais de uma frase, mais de uma oração, mais de um sujeito. Então, também é uma questão fácil de ser identificada, porque nós vimos que o período ele vai ser composto quando ele apresentar mais de um verbo, mais de uma oração. Então, nós temos aí dura, nós temos aí nascendo, nós temos aí mama. Nós temos aí 3 verbos. Se nós temos 3 verbos, nós temos mais de uma oração. No quarto diz, classifica o período conforme a indicação. 1, período simples, 2, período composto. Então, a espécie é a menor dos peixes-bois que existem no mundo. Então, eu tenho e tenho existem. Se eu tenho a presença de duas orações, eu tenho um período que vai ser classificado como período composto. Já no segundo exemplo, eu tenho sua alimentação é a base de plantas. Eu tenho que é um verbo. Nesse caso, eu tenho apenas um período que vai ser classificado como período. A questão 5 diz, identifique quantas orações há no período que fecha o primeiro parágrafo do texto. Fazendo um recorte, nós temos aí, seu couro cinza escuro é extremamente grosso e resistente, e a maioria dos indivíduos apresenta uma mancha branca ou rosada na barriga. Então, nós temos aí duas orações, né? Se nós formos lá no texto, nós vamos identificar esse período, e nesse período, né, que fecha o primeiro parágrafo do texto, né, nós temos a presença de duas orações. Então, nós temos a presença de duas orações porque nós temos a presença de dois verbos, como foi identificado. Texto 2, ele traz como título Filme Mineiro vence Festival de Brasília e leva 5 prêmios. Também um texto relativamente curto. Espero que vocês mais uma vez tenham feito uma leitura. E aí nós temos a questão 6 que diz, identifica o período simples. Qual desses períodos é o período simples? Você vai ter que identificar a quantidade de verbo. Identificando a quantidade de verbo, fica mais fácil para você ter maior possibilidade de acertar a questão. Então, no exemplo 1, nós temos vence e leva. Já identifiquei 2 verbos, já descarto como a opção de período simples.
No segundo exemplo, eu tenho mostra e tenho muda. Também tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu já estou descartando a possibilidade de um período simples. Então, só me resta, né, a última opção. Se eu fosse fazer por eliminação, nem precisava ler, né, o terceiro parêntese, mas só para desencargo de consciência, a gente tem o destaque, é o protagonismo da mulher negra de forma suave e bem-humorada. Então, nós temos aí apenas a presença de um verbo, que ele já está identificado, né? E aí, sendo apenas um verbo compondo a oração, eu tenho um período que vai ser classificado como simples. Na sétima questão, eu tenho o período identificado acima é simples por quê? Se ele é simples, eu tenho que ter uma explicação para isso. Ele é simples porque o que é que a regrinha diz, gente? Vamos ver se a gente lembra. O período é simples quando ele é formado por apenas uma oração. Terceiro parêntese. A questão 8 diz, no segundo período, que é simples, os dois pontos anunciam. Então, eu vou lá no segundo período do texto, que eu fiz o recorte aí nessa caixa de texto para vocês, onde está apontando a setinha que diz assim, o filme levou 5 prêmios, 2 pontos. Melhor filme da mostra competitiva e os troféus candangos de melhor direção de arte. Então, nós temos aí a seguinte pergunta. No segundo período, que é simples, eu já estou dizendo que o período é simples. Os dois pontos anunciam. Então, esses dois pontos aí, eles estão anunciando o quê? Qual é o sentido deles desse período? A enumeração dos elementos opostos, a enumeração de orações coordenadas ou a enumeração de elementos correlacionados. Então, eu tenho aí dois elementos que são correlacionados. Tanto a questão da amostra competitiva como a questão dos troféus. Então, são elementos que têm uma correlação entre eles. Então, a questão 9 diz, no período simples, a história se passa em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A que história o texto se refere? Então, se vocês leram o texto, vocês vão perceber que quando, nesse período, diz assim, a história se passa em Contagem. A história de quê? A história do filme Temporada de André Novaes Oliveira. Está de forma explícita no texto, né? Então, é também uma questão fácil de ser respondida. Na questão 10 diz, no período simples, a premiação ocorreu ontem, 23 à noite, após 10 dias de sessões, debates e oficinas. O verbo ocorreu exprime. Gente, se eu digo que a premiação ocorreu ontem, eu tenho um fato encerrado, um fato inacabado ou um fato em realização. Né? Se ocorreu ontem, está claro, né? Está bem evidente que é um fato encerrado. Primeiro parêntese. A questão 11 diz, classifica os períodos abaixo em composto por coordenação e composto por subordinação. Só relembrando o que a gente viu lá nos primeiros slides, o período é composto por coordenação, quando eu vou trabalhar com orações independentes, ou seja, se eu separar essas orações, uma tem sentido completo, independente da outra. Já o período composto por subordinação, eu vou trabalhar com orações sintaticamente dependentes, ou seja, uma vai depender da outra para se complementar. Por isso que eles são período composto por subordinação, porque são dependentes. Na letra A diz, comprei o protetor solar e fui à praia. Então, eu tenho comprei e tenho fui. Eu tenho dois verbos e tenho um período composto. Aí, o que é que eu quero que vocês identifiquem, meus amores? Se é composto por coordenação ou por subordinação. Eu já sei que todos são compostos, né? Porque tem mais de uma oração. Agora, eu quero saber se é por coordenação, orações independentes, ou por subordinações, orações dependentes. Então, eu tenho aí, comprei o protetor solar, fui à praia. Se vocês observarem, eles se relacionam, né? São períodos que se relacionam, porém, né? Ele sozinhos têm sentido completos. Então, por isso que é composto por coordenação. Letra B. Acreditávamos realmente que você colaborasse durante a pesquisa. Se eu disser só acreditávamos realmente que você, não vai ter sentido completo, nem muito menos colaborasse durante a pesquisa. Então, eu tenho aí um período composto por subordinação, porque eu tenho orações dependentes. Letra C. Ambos se amavam, contudo não se falavam.
Se eu disser apenas ambos se amavam ou contudo não se falavam, né? Observem que eu não vou ter uma relação de independência, eu não vou ter uma compreensão, né, do todo se eu separar essas orações. Então, letra D, família estava certa de que Carlos chegaria para a comemoração. Então, temos aí um exemplo de período composto por subordinação, porque as orações dependem uma da outra. Letra E. Vá correndo, pois o trem parte em meia hora. Se a gente separar essas orações, elas terão sentido completo, mesmo que separadas. Então, nós temos aí um período composto por coordenação. O meu desejo era que todos comparecessem à reunião. Observem que se eu disser apenas o meu desejo era, e se eu dissesse apenas que todos comparecessem à reunião, uma oração ela não vai ter sentido completo sozinha, separadamente. Então, nesse caso, nós temos orações dependentes. Sendo orações dependentes, teremos exemplo de período composto por subordinação. Letra G. O dia está agradável, logo devemos aproveitá-lo. Temos aí duas orações, né, que estão em torno do verbo estar e da locução verbal, devemos aproveitá-lo. Temos aí um período composto por coordenação, porque estamos trabalhando com orações independentes, ou seja, a primeira oração ela tem sentido completo, enquanto que a segunda oração também vai ter sentido completo. Foi confirmado que você participou da entrevista aos candidatos. Então, se eu dissesse apenas foi confirmado, ou se eu dissesse apenas participou da entrevista aos candidatos, eu não teria um sentido completo. Então, nós temos aí, na letra H, um exemplo de oração que exerce sintaticamente uma dependência com relação à outra. Nesse caso, teremos um período composto por subordinação. Para finalizar, vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar. Estamos juntos, estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Chamem, perguntem, tá certo? Quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. Não sintam-se envergonhados, não sintam-se intimidados, tá? Estamos aqui por vocês e para vocês. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.